Tá gravando. Eu vou deixar. Eu tô vendo aqui que o Phil e o Léo vão chegar mais tarde também. Enfim, aí a gente vai vendo. Eu sei que a Vanessa não vem hoje, né? Mas então, a gente não está com muito ponto de pauta hoje, e é a última reunião pré-férias desse tipo de reunião que a gente tem feito a segunda-feira, a primeira quarta do mês, que é essa reunião que começou a dar continuidade a essa pesquisa, que está ligada ao balanço do coletivo e tal. Por que eu falei que eu acho que essa reunião seria diferente? É que a ideia era fazer um rápido balanço do balanço, ou seja, do que a gente fez até agora. Eu acho que a gente está em posição de olhar um certo percurso de um lance só, de um jeito que a gente não pôde fazer até agora. E porque eu queria aproveitar o espaço para antecipar uma proposta que vai ser apresentada de maneira mais assim concreta, mais consistente, um pouco mais para frente, mas não é um segredo, não é nada de... Não é tipo a gerência descendo um memorando, na verdade, uma coisa que algumas pessoas têm começado a elaborar, então as pessoas já trazer para a roda para conversar e que tem a ver com o balanço que a gente está fazendo, né? Porque retoma um pouco o papo que a gente teve no começo do ano e que, na reunião passada, a gente voltou rapidinho nele de novo sobre se a gente está ou não está na necessidade de reformular alguma coisa sobre o coletivo, como é que a gente avalia isso. Então, surgiu uma proposta de reformulação. Então, pelo menos à luz dela, dá para a gente discutir esse assunto de um jeito um pouco diferente, né? Isso aqui é o nosso... Vocês estão conseguindo ver? Eu não sei se eu estou com a minha tela no meio, porque eu separei, né? A tela, estou apresentando o slide da minha tela, não sei se está dando para ver. Tá lindo. Tá dando? Tá. Eu adicionei aqui a sugestão do Dani, a morte de Louro José e a morte de Maradona aos eventos recentes, para serem incluídos no balanço, por que não? Mas esse pedacinho amarelo é basicamente o que a gente cobriu esse ano de discussão do SEI, né? Colocado aqui de outra forma, na verdade, é como se a gente... aqui... né, a gente olhou o que tem aqui atrás, na verdade, que é antes do SEI, né, ali entre 2010 e 2012. A gente discutiu isso, aí a gente discutiu a fundação do SEI, o projeto original, de onde ele veio, qual era a relevância do que estava rolando antes para esse projeto. Eu tentei, de maneira meio superficial, mas falar um pouquinho do texto do Badiou, do texto do Rancière e do texto do Zizek, que foram influentes, né? A gente discutiu a influência desses autores e o fato deles pertencerem mais ou menos ao mesmo campo, ao mesmo tempo que eles são diferentes, como isso foi relevante para o coletivo. A gente gastou um tempo discutindo esse texto, eu apresentei também de sopetão, assim, meio de uma vez, o texto do Zizek, que foi um texto que a gente leu por um ano, praticamente, do final de 2012 até meio de 2013, a gente ficou lendo esse texto, lendo coisas próximas dele, né? A gente discutiu a maneira como o SEI reagiu a 2013, e na reunião passada eu apresentei de uma vez só o livro inteiro do Badiou, da Fundação do Universalismo, tipo, foi um choque de universalismo, choque de São Paulo, que foi uma leitura que durou muito tempo, e era a leitura que estava acontecendo durante os protestos da Copa do Mundo, durante a formulação do novo projeto, durante a fundação do SEI em São Paulo. Tudo isso estava acontecendo enquanto a gente estava lendo esse livro e tendo a discussão que eu estava apresentando para vocês da última vez, né? Essa discussão sobre diferentes interpretações do cristianismo, uma comunidade que não tem um predicado, todas essas coisas que a gente estava falando, né? E que vai desembocar no comecinho de 2015 num novo projeto que não era uma lei. Foi a primeira vez que a gente se reuniu. Primeiro, reuniu mais de uma célula, e segundo,
reuniu em torno de alguma coisa que não era um texto, que era a organização da conferência, para trazer a conferência que tinha sido, digamos assim, relevante para o SEI no começo, né? A conferência de onde esses textos tinham aparecido. O Mestre Ignorante não, mas a gente tinha um outro texto aqui do Rancière que a gente usava. Mas o que antes aqui era um material de leitura, né? Em 2012, em 2015 vai virar uma coisa que a gente ia organizar conjuntamente. A gente ia fazer essa conferência acontecer. Então, a gente está bem num período... A gente está terminando esse ano, meio que demarcando, vamos falar assim, um período muito até bem determinado assim, da história do coletivo, né? Que vai desde desse coletivo que estudava Lacan, antes do SEI, a fundação do projeto do SEI, como é que ele era, né? O papel desses textos todos, dessas ideias de conceituais, vindo dessa renovação do comunismo, até o momento em que a gente meio que ganha uma existência organizacional, multiplica pelo Brasil, multiplica fora do Brasil, reformula um projeto para representar isso, né, para mostrar que alguma mudança aconteceu. Começamos a pensar numa atividade que a gente iria encabeçar, que é a organização desse congresso, traduzindo um livro junto. Começamos a entrar em contato com editora, várias organizações e tal, por causa disso. Então, é um período que tem um certo começo e fim de uma sequência, vamos falar assim, né? Que dá uma certa unidade. Só que a gente discutiu esse ano duas coisas meio em paralelo, assim, né? A gente discutiu principalmente nos últimos meses. A gente tem falado muito do que o SEI estava lendo, como isso influiu no coletivo e como que a leitura foi influenciada pelo momento atual do coletivo, mas a gente nunca colocou em parênteses esse fato, né? Essas leituras, esse debate conceitual, para falar exclusivamente da história e da estrutura do coletivo durante esse período, né? Então, eu separei aqui o que eu diria que são assim, 5 formas que elas não são 5 momentos de discussão, elas são 5 maneiras diferentes da gente se organizar. Uma foi crescendo em cima da outra, né? Mas que vai tendo uma transformação na estrutura, na organização. Então, o que eu chamei de forma zero do coletivo, né, é o que existia antes do SEI, lá em 2010, que era um grupo de estudo de Lacan e política, que se reunia puramente virtual, que tinha notas anônimas, né, a gente tinha um site anônimo. A gente tentou importar isso para o SEI, quando o projeto foi escrito, né? Na verdade, acho que tem que até adicionar aqui o fato que o projeto é uma constante. Aqui tinha um projeto também, tinha a ideia de ter um documento com regras, né? Ter um projeto escrito, era relevante, né? E essa ideia vai ficar por trás de todo esse outro período. Mas a gente tinha essas regras básicas. Uma nota, estudava Lacan e política, tinha um projeto escrito com as regras desse coletivo que se reunia virtualmente. Quando o SEI se formou em 2012, a estrutura organizacional era: a gente tinha uma reunião presencial única, ou seja, só existia aquela reunião, não existiam outras reuniões, não tinha SEI em São Paulo, não tinha mais nada. A nota, que antes era anônima, ela passou a ser assinada, porque a gente queria criar um compromisso das pessoas, porque elas não tinham um laço de amizade, não tinham um laço de nada, então a gente criou essa assinatura da nota no primeiro momento. Tinha um formulário de preenchimento para você entrar no coletivo, e ele tinha conteúdo, ele tinha perguntas que você podia não responder ou responder estranho, sei lá. A gente inventou a ideia do +1 e do SG, que não existia antes, né? A gente achava que a gente ia ser um coletivo de formação política da militância, né? E a gente era interno ao PSOL. Isso eram todas características da estrutura do coletivo, vamos falar assim, né? De 2012 para 2013, então, o que estava por baixo de toda aquela leitura que a gente estava fazendo, algumas coisas permaneceram, a gente continuou tendo uma reunião única, só tinha o Rio, a nota passou a ser anônima, o formulário ainda tinha perguntas, tipo, o que você quer saber, o que você pode fazer, era um formulário meio metido, assim, né? O +1 e o SG continuaram. A gente entendeu nesse ano que a gente não era um grupo que ia formar militantes para o PSOL diretamente, mas que a gente tinha um compromisso com esses autores
que a gente queria incluir na formação, mas a formação foi embora, ficaram os autores. Então, a gente começou a estudar o Badiou, o Zizek, o Rancière, né? E a gente começou a entender que tinha uma diferença entre a gente e o PSOL. A gente não ia se integrar harmonicamente ao PSOL, e a gente, então, podia fazer intervenções no PSOL. Como eu falei, em 2013, a gente propõe, por exemplo, durante 2013, uma atividade um pouco contra-intuitiva, né, de colocar os militantes que estavam nas ruas para dizer algo para os representantes partidários e não para os representantes do partido interpretarem em 2013. A gente tinha uma ideia de que isso era alguma coisa. A gente começa uma série de relações com outras organizações políticas e tal, mas eu acho que né, já é uma diferença entre o que estava rolando antes. De 2013 para 2014, que é o período que a gente está começando a avaliar agora, mas que eu acho que vai ser importante mencionar, a reunião presencial continuou sendo essencial, a nota anônima, o formulário parou de ter conteúdo, a gente tirou essas perguntas, ele virou aquele formulário comente o projeto, né? O Mais Um e o SG continuaram, apareceram mais células, a gente começou a ter célula em São Paulo, começou a ter célula em Montreal, a gente precisou criar a ideia de uma reunião global para juntar essas múltiplas células, a gente adicionou o Agamben no projeto. Muito da influência disso veio do fato de que esse ano mais politizado do SEI, né, esse ano 2013 e tal, que trazia muito essa pergunta sobre para que serve o coletivo, foi um ano em que a gente foi buscar mais recursos para falar sobre a utilidade política de não servir para nada, né? Essa ideia de ser um meio que não tem nenhum fim, esse tipo de coisa, que é um assunto que o Agamben tratava muito, né? E seja pela reunião global, seja pela questão da conferência da ideia do comunismo, seja porque a gente criou um jornalzinho interno, porque agora tinha muitas células, a gente tinha que apresentar o que acontecia um para os outros, a gente inventou essa ideia de subconjunto, que é uma das coisas que eu queria conversar com vocês hoje, né? E continuamos com intervenções internas no PSOL, criar curso de formação, curso de verão, participar de congresso, criar núcleo de base, mas sempre tensionando um pouco com o partido. E a partir de 2016 tem mais uma mudança que eu acho que é importante. Eu queria ir até esse ponto, só para poder a gente considerar a forma final do coletivo já, porque basicamente ele sedimentou em 2016. A gente continuou com a reunião presencial como uma coisa essencial, com as notas anônimas, o formulário sem conteúdo, a ideia do Mais Um e do secretário-geral, com mais de uma célula, com a reunião global. Só que, em vez de ter alguns pequenos subconjuntos pontuais, a gente transformou o subconjunto numa espécie de recurso para dar vazão à autonomia das células. Tipo, você quer fazer alguma coisa que não envolve o coletivo inteiro? Você quer fazer alguma coisa que não dependa do coletivo inteiro? A gente inventou o subconjunto, ele virou o lugar para propor novos projetos em geral, né? Até o momento em que houve uma desvinculação mais forte com o PSOL, ou seja, os subconjuntos é que ficaram aliados ao partido, se quisessem, e o coletivo como tal se separou de qualquer aliança em particular, né? Dá para continuar essa história porque ainda tem algumas mudanças, por exemplo, de 2016 para 2017, esse projeto escrito que a gente tinha, ele ganhou mais autonomia, a gente falou, as células podem ter, um pedaço desse projeto local, né? Então, essa relação entre o local e o global, que no começo aqui, né, onde só tinha uma reunião presencial, tudo acontecia ali, tudo era decidido ali, lá para 2017, você já tem uma separação bem clara entre essa reunião global, esses subconjuntos, as diferentes células, e o problema de como que essas coisas todas vão se estruturar. Estou falando isso por duas razões. Primeiro, porque isso é um pouco o estado da arte do coletivo ainda, a gente ainda vive os efeitos dessas decisões, né, desse caminho. E segundo, porque não é à toa que o negócio chamou subconjunto. Se vocês lembrarem, a gente estava lendo de 2013 para 2014 o Badiou. E a gente estava com a questão de como organizar um coletivo onde todo mundo não concordava, onde nem todo mundo se reconhecia da mesma forma, ou tinha a mesma identidade. Não é à toa que foi no Badiou, na leitura do Badiou durante esse período, que a gente vai surgir com essa ideia de vamos criar subconjuntos, conjuntos e subconjuntos, né? E eu acho que é um pouco isso que a gente vai poder, que essa reformulação que eu
pensei em apresentar rapidinho para vocês hoje, é um pouco isso que ela coloca em questão, se essa é a metáfora, esse é o jeito legal para continuar pensando o coletivo, se não existe um outro esqueminha básico que é assim, que preserva o que tem de bom nesse, mas que também dá um passo para uma outra coisa. Então, essa proposta eu acho que tem um pouco isso de fundo, assim, vamos falar. Então, assim, tem ainda algumas mudanças aqui que a gente poderia olhar mais para frente. Eu acho que, por exemplo, o fato que esse projeto aqui, escrito, né, na primeira forma do SEI, ele era enorme, ele tinha 30 e poucas páginas, aqui ele aumentou, ficou com 40 e poucas, esse período também ele era gigantesco, e a partir de 2016 ele começa a diminuir de tamanho, a gente tenta fazer votações para reformular o projeto, quando já tinha 50, 60 pessoas no coletivo e não conseguia, era muito difícil, até o momento presente em que o projeto tem 2 páginas, né? Ele tem só 15 frases, sei lá, uma coisa assim. Então tem uma história interessante por esse aspecto também, mas eu vou deixar isso de fundo, porque, assim, na prática, eu acho que a gente conhece mais ou menos que o coletivo funciona assim, né? Acho que dá para reconhecer isso, que a gente tem membros que preenchem um formulário e pertencem à célula, né? Esses membros, eles podem formar subconjuntos, por exemplo, de células diferentes ou da mesma célula, para fazer alguma coisa que interessa a eles, né? E a ideia é que, bem, se você olhar bem, tudo é compartimentalizado, né? O membro pertence a células e elas são separadas, tem mais de uma. Os subconjuntos também, tem mais de um, né? Está sempre meio que multiplicando o número de entidades no coletivo. E teria essa entidade aqui, que é a reunião global, que deveria ser aquela que unifica tudo isso. Só que, em vez de ser uma reunião geral, ela era uma reunião para representantes. Ou seja, ela era uma solução mais representativa. Tipo, alguém traz as notícias da célula 1, alguém traz as notícias da célula 2 e depois leva de volta a informação, né? Era um jeito de comprimir a quantidade de coisa que acontecia na célula, reduzir o número de pessoas que iam falar, reduzir o número de coisas que tinham para apresentar e reduzir o número de coisas que tinha trazer de volta para que elas fossem mais mastigadas, elas coubessem numa apresentação, né? Porque esse é um problema que, se a gente for colocar ele em termos assim gerais, é um problema da relação entre complexidade e informação, né? Quanto mais complexo uma coisa mais você precisa de tempo para passar a informação sobre o que está acontecendo. Tem uma correlação estrita entre essas coisas, como o Matheus sabe muito bem, que eu sei que ele estudou esse negócio. Então, fica muito difícil você criar um fórum onde, se você joga toda a informação que está acontecendo, você não consegue interpretar aquela informação. E se você tenta comprimir a informação para ser algo que a gente consegue processar, você tem que perder alguma coisa, né? Tende a ser uma espécie de sinopse representativa do que está rolando, né? Uma coisa que a gente nunca levou a sério é o fato que, enquanto essa era a estrutura do coletivo, por trás disso tinha isso aqui, né? Porque a única coisa que reunia todo mundo é que os membros estão no Facebook, os subconjuntos fazem aviso no Facebook, a reunião global colocava sua ata no Facebook. Então, a plataforma efetivamente comum do coletivo era a rede social. Era contra ela o tempo todo que a gente estava lutando. O fato de que ela tem uma timeline que, às vezes, atrapalha você acompanhar uma informação, ela obriga a pessoa a estar no Facebook, né? Ela limita e dá uma organizada nesse fórum comum, onde as pessoas estão como membros, né? Onde isso aqui tudo estava ali, nomeadamente, lá dentro, né? Então, isso ficava meio de fundo, vamos falar assim. Só que essa estrutura que a gente está vendo aqui, onde tem células, né, com membros e subconjuntos, né? Essa expressão subconjunto, ela já dá uma espécie de indício do que tinha sido a nossa solução para o problema, né? Gente, se a gente tem mais de uma célula, a gente vai ter mais de uma vontade, mais de um caminho para seguir, mais de um processo para experimentar. Como é que a gente faz para manter alguma homogeneidade e, ao mesmo tempo, aumentar o espaço para heterogeneidade? O que a gente pensou foi, as pessoas criam homogeneidade nos subconjuntos,
E elas mantêm as células heterogêneas. Para estar na célula, você tem que só preencher o formulário e fazer a nota. Ou seja, tem que ter uma coerência ideológica. Para criar um subconjunto, tem que ter alguma concordância. E aí você cria o que você quiser. E aí a pergunta é como é que você traz essa heterogeneidade de volta? Né? Como é que você torna visível para o coletivo como um todo o que a gente está fazendo? Todas essas misturas. Com a reunião global. Né? Então, a gente poderia falar assim, a célula era o lugar de uma diferença, né? O subconjunto era o lugar de uma espécie de identidade, e a reunião global era para ser o lugar de uma coisa comum. Sendo que, na real, ficava dividido entre a reunião global, porque nem todo mundo ia lá, porque ela não acontecia sempre, porque ela era muito representativa, né? Tinha pessoas representando processos, não era incluída nesses processos de maneira mais direta. Então, ficava dividido entre a reunião global e o Facebook mesmo. Né? O nosso grupo fechado de Facebook, que era uma coisa essencial, que estava sempre mobilizado. Hoje em dia, eu diria que, para conhecer a história do coletivo, os 2 melhores jeitos é ler as notas e abrir o grupo do Facebook e procurar o histórico, porque é impressionante como está tudo lá. Então, essa era meio a ideia. Como que a gente resolveu o problema da identidade, da diferença, do comum? Essa foi uma solução que a gente deu. E ela foi muito influenciada pelo papel que o Badiou foi tomando na organização, à medida que a gente foi percebendo, com essa leitura muito detalhada do São Paulo, mas também estudos em paralelo, a gente lia o Ser Evento, discutia outras coisas, que tinha ali uma coisa robusta para discutir organização e para tornar mais assim compreensível por que fazia sentido uma organização não saber muito bem do que ela é feita ou para onde ela está indo, que isso pode ser um sinal positivo. Né? Então, ele trouxe muito isso e a gente tomou essa espécie de metáfora pegada da obra dele com essa ideia de subconjunto. Para dar uma geral bem rápida, o que significa ver a organização como um conjunto? Né? O que significa pensar nesses termos? Né? Para ser bem sucinto, eu sei que vai ficar meio confuso, mas só para a gente, pelo menos, levar isso em conta, né? A parada toda começa assim, né? Você tenta pensar o comum diretamente, você tenta chegar na ideia que o comum é igual a tudo, né? Ou seja, o comum seria uma espécie de a identidade entre todas as coisas. Ora, quando você pensa do ponto de vista de conjuntos, isso já fica, você já ganha uma pulga atrás da orelha em relação a esse tipo de coisa muito fácil, assim. Porque a ideia do conjunto de todos os conjuntos, a ideia de um conjunto que cabe tudo dentro, ela é contraditória. Se você tenta pensar isso com cuidado, você logo vê que isso não existe, não faz sentido pensar o conjunto de todos os conjuntos. Então, pensar a organização coletiva a partir dos conjuntos já é aceitar que o comum nunca é dado de partida, porque não existe um conjunto de todos os conjuntos, existe a organização de tudo. Só dá para existir em muitos conjuntos diferentes. E é daí que você vai ter que partir. Você não vai poder partir de que existe um conjuntão e você vai sair das organizações para cair na multidão. Uma perspectiva que tende a evitar esse tipo de ideia. E o que ela oferece ao invés disso? Ela oferece essa trincazinha que é muito importante entender, porque, afinal de contas, a gente pegou a ideia de subconjunto daqui. Né? É a ideia de que um conjunto é uma aglomeração feita de elementos. Esses elementos podem eles mesmos serem conjuntos, não importa. Né? Você pode criar subconjuntos dessa aglomeração, escolhendo um predicado que permite que você separe alguma parte e crie um pedacinho, né? Você vê, se o conjunto original aqui tem x, y, z, um subconjunto vai conter, por exemplo, x e y. Ele tem uma parte do conjunto original. O que é legal de pensar isso é que aquela coisa que a gente falou sobre a diferença e a identidade já está aqui. Né? Porque um conjunto você tem que um subconjunto você tem que identificar quais coisas você quer colocar dentro. Né? O conjunto não, ele pode ter qualquer coisa dentro. Então, um conjunto tende a ser uma coisa diferenciada, é um lugar de uma diferença, porque desde que x seja diferente de y, que é diferente de z, pode ter aí dentro tudo, não precisa ter nada em comum esses elementos. Mas o subconjunto é o lugar das identidades.
Porque aqui você tem que dizer como é que você se escolheu o que vai aqui dentro. Por exemplo, todas as coisas que são menores que Z, diferente de Z, ou os dois primeiros elementos do conjunto. Você tem que dizer um predicado qualquer que separe esse conjuntinho aqui para você, né? E mais, tem uma terceira coisa muito legal de pensar em termos de conjuntos, que não é só o fato que você consegue pensar um coletivo sem identidade, né? Um coletivo aqui sem identidade. Consegue pensar identidades parciais, mas você também consegue pensar uma ideia de potência muito curiosa, que tem tudo a ver com o que a gente estava o tempo todo tentando se aproximar, que é a ideia de que uma organização pode ser maior que os organizados. Você vê, se um conjunto é feito de x, y, z, ela tem 3 elementos, o conjunto de maneiras de você organizar, ou seja, você pode separar, né? Você pode criar um subconjunto que tem só x, só y, só z, ou que tem x e y, ou x e z, ou y e z, ou x, y, z, ou que não tem nada dentro. Tem sempre mais maneiras de combinar as coisas do que coisas num conjunto, né? Isso aqui é sempre diferente. Ora, isso aqui era um jeito de pensar uma organização que tem mais potência do que ela tem organizados, do que elementos, né? É uma teoria de como pode ter uma potência do próprio que vem do conjunto, que não vem dos elementos, né? Você pode, quanto mais conjuntos você ou partes um conjunto tem, maior, digamos assim, o espaço de possibilidade daquele conjunto, né? E o Badiouda trazia uma loucura completa, muito interessante para a gente, que ele falava, cara, se esse conjunto for infinito, a diferença entre o número de elementos dele e o número de partes dele é insondável, não dá para determinar, né? No caso de conjuntos infinitos, tem um espaço vazio aqui para ser explorado, que não está dado de antemão. Não dá para saber de antemão qual é a potência possível de subconjuntos que você pode criar. Aí você fala, existe um conjunto infinito na realidade? Pô, não é difícil você imaginar que uma pessoa não é só uma pessoa, né? Ela tem a vida dela. E aí, querido? Peraí, o microfone tá aberto. Peraí, o quê? Ele tava fazendo um comentário, cara. Desculpa, gente. Vai censurar o seu filho? Ai, você me deu um soco. Ai, gente, perdão. Agora eu tô usando o Linux. Aqui eu preciso ver onde é que fica o... Você me deu um soco. Desculpa, meu amor. Eu preciso mutar. Pedrinho, você tomou um soco, Pedrinho? Ó, o Gabriel tá falando com você, ó. Perguntando se você tomou um soco. Tomou? Não? Não. Dá um oi Não. pra tu, tá? Tá, Gabriel, é realmente o Minimax. O Minimax, cara. Minimax. Até o cabelo. Gente, tá muito parecido. Saudade, pessoal. Desculpa, eu só consegui entrar agora. Não, relaxa, querido. Boa. Cara, Pedrinho no festa junina, com aquela barbinha de lápis e caneta, vai ficar igual o Max, né? Vou virar a mesma pessoa. Então, eu acho que essa maneira diferente de pensar a questão da organização, a gente pode pensar assim, pensar a organização como conjunto significa que a coisa mais simples, a maneira mais simples de pensar o que é organizar, é pensar que organizar é fazer conjunto, é criar um espaço onde as pessoas estejam agrupadas, né? No caso do que a gente usava, a gente sabia fazer a diferença entre fazer conjunto, não é a mesma coisa de concordar, não é a mesma coisa de unificar, não é a mesma coisa de homogeneizar. Fazer conjunto é uma coisa específica, né? Mas, ainda assim, esse era o princípio. Você está organizando, você está criando um conjunto, você está criando um subconjunto, você está criando alguma coisa que tem um agrupamento, uma espécie de recolhe um certo número de pessoas, né? A principal tensão que essa ideia surge, que traz, né, que a gente viu aqui no slide anterior, né, é que no mundo dos conjuntos, né, você está sempre falando da diferença de um conjunto e da identidade de um subconjunto, né? E falando do espaço do que é possível, né? De todas as combinações possíveis,
e aquelas coisas inusitadas, que a gente chama que o Badiou chama de genérico, né? Que são propriamente comuns. E já não é mais aquele comum do conjunto de todos os conjuntos, que a gente sabe que não faz muito sentido, mas é o comum de algo que não tem predicado, né? Então, a gente ficaria, de um lado, tem a diferença, do outro tem a identidade, e em cima disso tem o espaço de todos os predicados, né? Todas as associações que a gente pode fazer, e o espaço do que é sem predicado. Então, essa é uma maneira que a organização aparece quando você toma essa posição. Essa é a maneira que você está abordando as questões, né? Quando você pensa em termos de corpo e órgão, isso muda um pouco, né? Uma terceira coisa que vale a pena falar, né? Que no campo dos conjuntos, as questões são meio umas questões do tipo ser ou não ser. Existe isso ou não existe? Existe um conjunto sem predicado ou não existe? Se existisse um conjunto sem predicado, você já ganhou, vamos falar assim. Isso já é uma vitória em si, né? Pô, você poder mostrar ou sentir na prática que existe um coletivo que não tem predicado, isso já é em si a conquista, vamos por assim. Então, esses são três coisas que eu acho que essa metáfora do conjunto traz com ela. Que organizar é fazer conjunto, que não é a mesma coisa de identificar, não é a mesma coisa de concordar, mas é uma coisa em particular. Pensar em organização em termos de conjunto põe a gente na tensão entre identidade e diferença, mas também a tensão entre tem predicados esse conjunto ou não tem? Ele tem um predicado comum ou ele é comum porque ele não tem predicado? Isso leva a gente ao desafio de provar que a gente é. O sei existe. Isso era um grande desafio. Será que ele existe? O que é o sei? É sempre essa pergunta, né? Pensar em termos de corpos e órgãos é um pouco diferente. Organizar não é fazer conjunto. Organizar é fazer diferença. De certa maneira, fazer conjunto é uma diferença. Mas a gente começa a ver que é como se a gente afunilasse um pouco essa definição. Então, por exemplo, se eu tenho aqui um quadrado roxo, 2 quadrados roxos e 2 quadrados brancos, essas duas coisas aqui são mais parecidas entre si, né? E são mais diferentes disso aqui, né? Em algum sentido, eles são próximos, eles se confundem. Eu posso adicionar quanto eu quiser, eu posso agrupar 1000 novas coisas, mas não fazem diferença essas coisas novas, elas são da mesma qualidade do que eu já conhecia, né? Eu conhecia os quadrados pintados, eu adicionei mais quadrados pintados e mais quadrados brancos. É uma diferença que não faz tanta diferença. É diferente, por exemplo, de eu introduzir um triângulo aqui no meio, né? Você vê, não é uma questão simplesmente de fazer um conjunto de coisas. A pergunta também é quanta diferença faz aquele conjunto? É uma pergunta parecida, mas um pouquinho diferente, né? Ela dá ênfase não para extensão do conjunto, né? Para fazer conjuntos, para aglutinar coisas diferentes, mas ela faz uma pergunta extra. Entre as coisas diferentes que você aglutinou, elas fazem diferença? Ou é mais do mesmo, né? Isso significa também que se a preocupação é com fazer a diferença, em vez de a gente ficar preso entre a questão do predicado e do sem predicado, né? A gente fica preso na questão de faz ou não faz diferença. Tem eficácia ou não? Uma pergunta diferente. É claro que ela tem uma relação com a ideia da falta de predicado, né? Ter uma coisa sem predicados pode fazer muita diferença, mas pode não fazer. Então, é uma mudança também. E terceiro, que a pergunta deixa de ser se uma coisa existe ou não. Porque quando a pergunta é se a coisa faz diferença ou não, a pergunta é mais sobre se ela parece ou não. Não é que se ela é. Ela pode existir, mas não fazer nenhuma diferença, né? A pergunta, ela conta, tipo, ela se impõe, aquela diferença, ela é relevante, né? Então, em vez da pergunta do ser, da pergunta da falta de predicado e da ideia de que organizar é fazer um conjunto, é aglutinar coisas, né? A gente tem uma outra coisa, que é meio que uma adição, é mais coisa. Não é que é uma contradição com a ideia de conjunto, mas é uma camada extra, né? A pergunta passa a ser: o que existe faz diferença ou gira em falso, né? A pergunta passa a ser: é eficaz ou ineficaz, né? E a pergunta é: isso aparece para a gente? Se a diferença está aparecendo ou não está aparecendo?
Se vocês olharem, as perguntas que o SEI se faz hoje em dia têm muito mais a ver com isso. Né? Aquela carta que a gente colocou no começo do ano, ela perguntava se o SEI ainda faz diferença, o que no SEI é eficaz e o que é ineficaz, né? O que agrada a gente, mas talvez não seja nem mais assim, nem diferencia mais a gente de um grupo de estudo ou de um lugar que tem um outro projeto separado. Esses projetos têm alguma unidade entre eles que muda o que eles são, né? O SEI tem eficácia, ele causa alguma coisa sobre seus membros, sobre os projetos que a gente faz. E a pergunta que a gente se fez muitas vezes que é sobre como é que o SEI aparece para a gente, né? Poxa, tem tanta coisa acontecendo no coletivo, como é que o coletivo aparece? Como é que a gente vê essas coisas? Como é que a gente participa dessas coisas todas? Então, eu acho que, assim, essa ideia do corpo e do órgão, ela dá uma outra interpretação, é um outro ponto de vista para abordar o que o coletivo faz ou não faz, ou os caminhos que a gente pode tomar, não pode tomar. Do mesmo jeito que o Badiou teve uma influência importante em a gente aderir isso aqui, porque a gente tinha problemas, né? Tinha problemas aqui específicos. Aí a gente leu o Badiou, encontrou ideias legais e aplicou. A gente hoje tem outros problemas que não são problemas como um coletivo iniciante, que não sabe se existe, não sabe se vale a pena, não sabe se faz sentido. A gente tem outros problemas. E o Badiou teve outras obras também, né? Como uma obra onde é dedicada à ideia de corpo e de órgãos, que é essa lógica dos mundos. E essa ideia, esse livro dá ideias também de uma nova metáfora. Então, meio que continua no mesmo caminho para fazer tudo diferente, né? Tem uma referência parecida, a gente encontra essas referências de uma época parecida, também uma época que o coletivo também está passando por uma transformação, sem saber muito bem como lidar com ela. E o que eu acho que é diferente, né? É que, em vez daquela estrutura que eu apresentei aqui em cima, que é a estrutura que a gente está acostumado a ver o coletivo funcionar, né? Que você vê, os membros são como elementos, né? As células são conjuntos que juntam esses elementos, eles pertencem à célula. Eu pergunto para o Max, a que você pertence? Ele não pertence ao SEI, ele pertence ao SEI do Rio, né? E ele pode participar, ser parte de um subconjunto. E o fórum comum, esse grupo total, viria da reunião global. Vocês estão me ouvindo bem, gente? Eu sei que a minha conexão está ruim hoje, né? Mas tá dando pra ir. Tá, ok. Viria da reunião global. Nesse outro modelo que a gente está falando agora, as coisas seriam um pouco diferentes, né? Porque a ideia de corpo é a ideia de uma coisa comum que é constituída, ela não existe separada, não é que existem os elementos, como se fosse assim, os tijolinhos. Né? O corpo, ele é o efeito de uma dinâmica desses órgãos, né? E esses órgãos estão relacionando dentro e o fora o tempo todo. E o corpo é meio que a unidade dessa coisa que está o tempo todo relacionando dentro e fora. Como você sabe que existe um corpo? Bem, tem um jeito bem interessante, simples e filosoficamente profundo de pensar isso, que é o seguinte: é a diferença entre alguma coisa ser uma causa singular ou uma causa regular. Né? Quando você pergunta assim, por que o fulaninho cai, pulou da escada, caiu. Você não precisa se referir àquele corpo em particular para explicar isso. Porque qualquer corpo com uma certa massa, posição, não sei o que lá, ia cair daquele mesmo jeito. Isso tem a ver com as regularidades do mundo. Né? Um corpo existe no momento em que tem alguns efeitos, que para explicar aqueles efeitos, você não pode se referir às leis gerais, você tem que se referir a eles como causa. Né? Como se houver... Então, por exemplo, é um grande debate na política, quando você tem um protesto, e aí vão ter pessoas que vão dizer, esse protesto ele não é fruto de um pensamento singular, de um processo real político, ele é fruto das causas regulares. Tem crise econômica, tem sempre protesto. Né? Causa e efeito. A causa é mundana, crise econômica, os efeitos são mundanos, protesto, sempre assim. Né? É diferente, por exemplo, de dizer, não, cara, esse protesto específico é diferente de todos os outros. Você só vai entender ele olhando como ele é composto. Né? Olhando como as partes e o todo desse protesto se relacionam, por exemplo.
ou como ele é parte de uma coisa maior. Né? Então, por exemplo, isso parece um amor também, né? Está vivendo uma relação, você passa por um problema, a pessoa pode ser meio cínica e dizer, todo casal passa por isso. É um problema da vida, né? Ou você pode interiorizar, incorporar aquele problema e falar, não, isso tem a ver com a nossa história em particular de casal. Tem uma tensão entre essas duas coisas, né? Entre dizer que todas as causas são mundanas, são ordinárias, são regulares, né? E você olhar para aquilo, para aquele processo como ele mesmo sendo causa de alguma coisa. Né? É o que esse antropólogo e sindicalista francês Sylvain Lazarus chama de interioridade. Né? Você olhar a coisa em interioridade é você tomar ela também, pensar o que ela causa e como ela sofre efeitos de dentro dela e não simplesmente como efeito geral da estrutura. Né? Então, aí você vê, a ideia é que o corpo faz diferença, né? Ele é eficaz, ou órgãos são eficazes, à medida em que diferenciam você do mundo. Então, mais diferente uma coisa quanto mais ela é causa de coisas no mundo, que você não pode reduzir aquela causalidade a algo que já existia antes. Né? Então, é uma visão um pouco diferente. E a gente começou a conversar em paralelo, várias pessoas aqui no CEA vêm se reunindo e conversando, desde o começo do ano, de uma certa forma, né, quando a gente liberou aquela carta, teve reuniões, eu fui falar com o pessoal de São Paulo, o pessoal do Paraná também se reuniu, a gente vem tentando conversar e ver se faz sentido pensar uma outra estrutura para o coletivo. E agora, no final do ano, depois de ter vivido esse ano super específico, eu acho que a gente chegou a uma ideia de uma proposta. Então, eu vou apresentar para vocês agora rapidinho o que seria a proposta de reformulação do coletivo, se a gente fosse olhar ele desse outro ponto de vista, que a gente chamou de corpo. Né? Então, seria, por um lado, é uma mudança total, por outro, não muda nada. Então, a ideia é que existiria uma reunião comum, não existiriam mais células. Todas as reuniões seriam unificadas numa reunião zona. Né? Essa reunião zona, ela serviria para juntar o que a gente chamou de órgãos, que seriam todos os projetos que quiserem fazer parte do SEI. Né? Então, a coisa ficaria mais ou menos assim. Ó. Imagina que o SEI tem, hoje em dia, como subconjunto, né? Grupo de estudo, mas também tem, sei lá, algum projeto que alguém está levando à frente, tem o subconjunto de prática teórica, né? Tem tudo isso. A ideia é que todas essas coisas, os grupos de estudo, todos os projetos que quisessem participar do SEI seriam como órgãos e o SEI seria como um corpo que junta muitos órgãos. Né? Então, a ideia, voltando ali naquela lista, é que a gente criaria uma reunião comum que serve para dar visibilidade a esses órgãos. Então, tudo que esses subconjuntos estão fazendo, né, seriam trazidos para essa reunião. O papel dela seria dar espaço para o que os outros projetos estão fazendo, juntar e conectar projetos separados, né, e debater os problemas ligados à organização desses projetos todos. Então, essa ideia de um fórum comum para lidar com questões de organização ficaria sedimentada como uma questão central do coletivo numa reunião só. Né? Teria, portanto, um SG só, que é o SG desse grupão. A gente não diria nada sobre como esses grupos têm que se organizar. Né? A gente criaria um órgão específico que tem todo mundo que quer ser mais um. Então, qualquer um pode entrar nele, mas ele é um órgão separado. Você entra nele, é onde a gente acompanha esses projetos todos e pensa o que vai ser apresentado na parte mais teórica da reunião. Então, todo mundo que está ali poderia ser mais um, rodar e tal. Né? E aí, eles teriam um grupo só para financiar, um grupo só para gerir. E, bem, o que faz esses órgãos serem diferentes dos subconjuntos como eles existem hoje? É que a ideia é que, para ser um órgão do SEI, você precisa fazer menos coisas do que hoje um subconjunto tem que ser. O subconjunto, basicamente, todo mundo que está no subconjunto tem que ser primeiro membro de uma célula. A ideia é que isso acabaria.
você pode estar num órgão e não estar na reunião principal. Para você participar do SEI, você tem que cadastrar no site o seu projeto. Pode ser um coletivo, um grupo de estudo, um projeto qualquer, o que for. Você teria que preencher esse site, ele teria, ao invés da nota individual, teria uma espécie de nota para o órgão. Então, se tem 10 pessoas no órgão, só precisa fazer uma nota, que é uma atualização frequente das atividades daquele órgão. A gente fez isso, fez aquilo, está indo assim, está indo assado, teve esse problema, teve aquele, estamos querendo fazer isso, fazer aquilo. Cadastrando no site, mantendo essas atualizações em dia, e mandando pelo menos uma pessoa para a reunião comum, aquele órgão faria parte do SEI. Então, percebe que isso já resolve um problema clássico que a gente tem, que é a pessoa que não vem em reunião nenhuma, não quer mandar nota, mas quer ter alguma relação com o coletivo. Porque a relação seria pelo órgão e não pelo membro. Então, você pode ter órgãos, por exemplo, voltando nesse desenho aqui, né? Onde, por exemplo, nesse grupo de estudo, tem alguém que quer estar no grupo de estudo, mas não quer estar nesse fórum comum. Tudo bem. É só o grupo de estudo estar cadastrado no site, atualizar o que ele está fazendo e ter pelo menos um membro que vem na reunião, que essa pessoazinha aqui, mesmo não escrevendo nota, não fazendo nada com o SEI, para a gente faz parte desse corpo. Né? A gente pode falar que é uma parte mais passiva desse corpo, por que não? Mas tudo bem, não tem problema. Né? Então, você vê, a relação não é mais entre o elemento individual e o conjunto que é a célula. A relação é entre as partes coletivas, que são esses projetos todos, e um corpo maior. Né? Então, por exemplo, quem gosta de vir para a reunião pode continuar vindo igual. Quem não gosta, para de ser cobrado de vir. Quem não quer escrever nota, para de ser cobrado. A cobrança passa a ser para o projeto no qual a pessoa está envolvida. Né? Então, continuando lá a listinha. Então, a ideia é que os projetos que quiserem participar, a gente chamaria eles de órgão, e se eles seguirem essas 3 regrinhas aqui, eles fazem parte. Ter pelo menos um membro, atualizar o que eles estão fazendo no formulário que teria no site e cadastrar no site. Existiria também um órgão de formação. Isso que eu falei. Existiria um órgão que só é composto de membros do coletivo, ou seja, essas pessoas que estão num grupo de estudo, mas não vêm na reunião, não estariam nesse subconjunto. Mas ele é o subconjunto que lê todas as atualizações, né, todas as atas que os órgãos estão publicando no site e prepara a apresentação da pesquisa. E ele também pode girar, né? Como tem várias pessoas ali que estão querendo ser mais um, a gente ajudaria a formar e conversar sobre o que é manter essa reunião, manter esse fórum. A pessoa não é jogada nisso sozinha. Então, pode rodar, a carga de trabalho diminui para mais um, porque ele pode estar conversando nesse órgão, mas apresentar de tempos em tempos, cada um gira e tal. Né? Então, ele forma pessoas interessadas em ter a sensibilidade de coordenar várias organizações juntas, né? Ele faz a síntese dessas atas todas, que nem o mais um hoje em dia faz, só que dessas atas em vez das notas individuais, né? E ele tem a mesma obrigação que qualquer órgão, ou seja, ele também tem que produzir a sua própria ata, ele também tem que mandar pelo menos uma pessoa para a reunião, que vai ser o mais um daquela reunião, né? E ele é aberto para todo mundo, então não é que tem um grupinho fechado, uma casta, mas teria um trabalho real de síntese desse processo todo, a reunião não ficaria solta. Né? E aí você pergunta, mas se eu não tiver em nenhum projeto, eu não estou em nenhum órgão, e eu quero estar na reunião, eu posso? Pode. Se a pessoa quiser participar diretamente da reunião comum, ela só tem que seguir 2 regras. Ela tem que estar presente na reunião, ou seja, se ela ficar algumas reuniões sem vir, a gente entende que ela não está mais no coletivo. E segundo, ela tem que trabalhar para manter o coletivo. Ou seja, ela, em vez de estar no projeto órgão, ela está no órgão que é o próprio corpo, vamos falar assim. Então, ela tem que ajudar o SG com o site, ajudar a checar se as atas foram enviadas, é coisa pouca. Mas passa a ter uma contrapartida que não é a nota. Né? Então, voltando lá naquele desenhozinho, agora dá para entender ele completo. Né? Tem um grupo que chamaria formação de coordenador,
que junta todo mundo que quer preparar a reunião, quer ler as atas todas que foram para o site, quer ficar atento para os problemas comuns e fazer esse esforço de trazer os problemas comuns para a reunião, né? É de onde sai o mais um da reunião. Tem os órgãos que passam a ser muito mais heterogêneos. Por exemplo, um coletivo que não quer estar todo no SEI, não quer participar do SEI ativamente, mas tem uma pessoa que quer. Se o coletivo concordar, esse coletivo pode ser um órgão desse corpo. Porque pelo menos uma pessoa dali está escrevendo uma ata sobre o que o coletivo faz, vindo para a reunião. Né? E um membro avulso, que não está em nenhum órgão, ajudando com o site, ajudando com a reunião, ele pode estar também nesse corpo. Então, a impressão que a gente tem é que esse modelo aqui, ele atende a quase todos os problemas que a gente tem hoje. Por exemplo, não dá para ver o coletivo como um todo. Agora dá, porque é uma reunião comum. Dá muito trabalho organizar a reunião sozinho e depois não ir ninguém. Pô, uma reunião coletiva, com todo mundo do coletivo, ela tem um quórum muito mais garantido, tem muito mais gente para ser mais um, é muito mais fácil para ter um SG só, é mais fácil, inclusive, para a gente fazer uma cotização menor por membro, mas é uma cotização só para o SG, né, voluntária do jeito que é, mas enfim. Né? E uma ideia que a gente já tinha antiga passa a ganhar corpo, ao invés de ser uma coisa que fica no fundo. Como eu falei, no SEI hoje, a rede social é uma espécie de estrutura invisível. É um campo comum, não teorizado, não pensado, não produzido de propósito. Ora, nesse caso que a gente está falando agora, o site, onde todo mundo tem que se cadastrar e atualizar, ele passa a ser, de propósito, um espaço que faz o coletivo como um todo aparecer. Você vai entrar nesse site, está sendo atualizado por todos esses grupos ao mesmo tempo, toda semana. Ele tá vivo, o site. Ele é um lugar que não é uma representação da realidade, ele está incluído na realidade do coletivo. Né? Torna mais real a ideia que a gente tem, que a gente ainda não quer largar, de eventualmente criar aquela plataforma automatizada, etc. e tal. Ele fica muito mais integrado com esse propósito. Né? E a ideia de qual é o predicado do coletivo, para que serve o coletivo, é resolvida, de certa forma. Porque ele passa a existir principalmente na forma de um fórum comum, que, por um lado, torna visível coisas que estão sendo organizadas e feitas hoje, e, por outro, traz à tona as questões comuns de organização. Né? Ele continua sendo um espaço que não cobra nada em particular ideológico, né? Ou seja, para você preencher, você tem que cadastrar no site e atualizar, mas, a princípio, nada impede de você ter grande heterogeneidade entre esses órgãos, né? Mas a gente começa a ter uma forma, o SEI começa a ganhar corpo num sentido diferente, fica mais fácil a gente discutir a eficácia do que a gente faz, porque a gente passa a ter, ser composto, do mesmo jeito que está nesse desenhozinho aqui, né? A gente passa a ser composto de estruturas que estão dentro e fora. Né? Então, o coletivo que está dentro do SEI, como um órgão, também está fora do SEI. Então, a gente pode ouvir os problemas do coletivo e tentar, a partir dessa mistureba toda aqui, devolver alguma coisa que pode ter uma eficácia lá fora. E a gente pode avaliar essa eficácia desse experimento. Então, a pergunta do que faz diferença, da eficácia e de se a coisa está aparecendo ou não, tudo isso seria mais ou menos encaminhado por esse modelo. Ao mesmo tempo, se você é uma pessoa que não quer estar em nenhum projeto e quer vir na reunião, está valendo. Se você quiser mandar uma nota, você pode mandar. Mas se você quiser não mandar, tudo bem. Então, encaixa as experiências atuais. Se você está num subconjunto e você quer continuar mandando a sua nota pessoal, pronto. Pode mandar um. Você pode ter mais de uma nota, mais de uma atualização no site. Mas se você não quiser, só uma precisa vir. Então, o número de anotações por pessoa diminui, porque ele passa a ser correlato do número de projetos que estão envolvidos com o coletivo. Né? E a gente facilita para que projetos muito mais diferentes participem do SEI. Eu acho também, a gente não falou muito sobre isso, mas eu tenho a impressão que a questão de gênero no coletivo seria drasticamente alterada. Porque as organizações, né, você vê, aqui, se aqui é o corpo, né, a ideia de organizar, de órgão, né, está aqui. Então,
no momento em que, por exemplo, muitas mulheres muitas pessoas do movimento LGBT se sentem mais confortáveis de estarem organizadas de outras formas, né? Em vez de um espaço onde você não tem muita certeza do que organiza aquele espaço, o que ele tem em comum, né? Que às vezes faz você se sentir não muito seguro, você pode se organizar em outro lugar, né? E participar com a gente desse espaço. Então, fica muito mais fácil essa área, que todos esses órgãos têm maior heterogeneidade. A forma como esses órgãos se organizam pode ser muito mais variada. E a nossa preocupação passa a ser simplesmente em costurar as organizações, né? E testar a eficácia, e não simplesmente fazer conjunto. A gente para de se preocupar tanto com fazer os conjuntos, né? Eles podem vir de vários lugares diferentes. Então, assim, essa é uma proposta que está em processo ainda. A gente não... Enfim, é claro que nada disso pode ir para frente sem a gente conversar muito mais, né? Não é uma coisa que vai dar para meia dúzia de pessoas decidir, vai ter que ser um debate longo com o coletivo, mas eu achei que era uma boa primeira oportunidade nessa reunião de fim de ano, de balanço, mesmo com falta de luz e tudo mais, mas era uma primeira oportunidade para a gente começar a conversar sobre isso, sabe? Discutir um pouco se isso faz sentido para vocês, se vocês têm alguma ideia em cima disso, se vocês querem participar das próximas reuniões também de debate e construção dessa proposta, antes dela ser apresentada mais enxuta e bonitinha. Se ficou alguma dúvida também. Pô, achei a ideia muito legal. Não faz um certo sentido, né? Faz, total, porque eu acho que é isso, como vocês colocaram aí, né? Como você botou aí no esquema, né? Assim, já tinha a ideia, né, de ficar cada vez mais autônomo os subconjuntos entre si, mas realmente se criava um problema de como é que traz essa autonomia dos subconjuntos de volta para alguma coisa meio geral, né? Porque, pois é, sei lá, isso ia aumentar muito, muito rápido, dava para isso já não ser mais possível, né? Sei lá. Sim, exatamente. Eu acho que a gente entrou nesse problema, né? Tipo, dá para a coisa ser muito grande, o ser muito grande, assim como ele foi ficando, mas não quer dizer que ele aparece, né? Ou que esse tamanho faz diferença. Então, assim, acho que sem a gente adicionar uma outra camada, uma outra metáfora por cima, um outro tipo de preocupação, e possivelmente mudar um pouquinho como uma coisa estruturada, a gente não ia ter como... A gente ia ser obrigado a perder o pé, não ia ter como não perder o pé de acompanhar essa dimensão meio comum, né? Começou a ficar impossível marcar as reuniões regionais e globais, qualquer processo que envolvesse o coletivo inteiro ficou impossível, né? Então, assim, num certo sentido, eu acho que é como você falou, acho que acomoda melhor essa relação entre a autonomia das células e uma coisa comum, né? Sim. Pô, legal. E eu acho Mas que, aí... assim... Fala. Não, eu ia perguntar se a ideia já é meio que começar o ano que vem já tentando fazer isso valer ou... Eu queria ver se a coisa andava o suficiente, estava falando com o Dani sobre isso também, com o Alex, a gente ver se a gente andava o suficiente com essa ideia para jogar lá na rede ainda esse ano, no grupo para debate, fazer uma reunião no começo do ano para debater isso, ver o que o pessoal acha, e aí, se for o caso, a gente reinaugura já no ano que vem. E assim, eu propus isso também, eu fui um dos defensores da ideia, e eu acho que a gente está todo mundo que está pensando isso tende a concordar, que valia a pena ir longe o suficiente de chamar isso uma espécie de refundação mesmo, assim, de dar outro nome para que as pessoas entendam que tem alguma coisa eficaz em participar disso, né? Faz diferença estar associado a isso. E eu acho que a gente não sabe, assim, pensar um nome novo mesmo, né? Corpo de estudos da ideia de... Corpo não. Então, assim, eu acho que Sim. dentro do barato dessa ideia... Fala, Marcos. Marcos. Não, conclui aí, eu só me inscrevi para falar. Não, eu acho que dentro eu fiquei pensando que tipo assim, a gente usa círculo de estudos da ideia e da ideologia. Ficaria uma espécie de círculo com estudos, com ideia e com ideologias, né? Tipo, porque acho que essas três partes ficam mais separadinhas. E eu acho que, assim, é meio como se a gente resolvesse mesmo esses 10 anos de o que é o coletivo. Eu acho que a gente está em condição de dar um título mais, assim,
que diz a que veio, que as pessoas que estão de fora podem decidir com mais facilidade se as suas organizações, projetos querem se associar, né? Tem uma certa... além dos projetos que a gente pode levar à frente ainda enquanto esse corpo, né? E eu acho que tem muitos que estão na mesa já há muito tempo que ganhariam mais sentido, tipo, essa plataforma para várias organizações. A ideia da moeda comum faz mais sentido se você tem várias organizações. Tudo isso ganha mais sentido. Mas também eu acho que ganha sentido para outras organizações participarem do fórum comum. Por exemplo, um coletivo que está no nosso site, ele vai ter mais visibilidade, né? Corpo comum. Eu tinha pensado também em círculo comum, que aí fica tipo ou CC ou circo. Ia ficar legal. Circo é Olha, bom. eu acho que isso vai transformar o SEI, assim, numa grande plataforma, né, cara, de coletivos. Acho que vai ajudar muito também no engajamento maior com o próprio SEI, com a própria organização, sabe? Eu tendo a achar também. Na prática, assim, é alguma coisa meio que a gente não é também nada muito diferente do que a gente já faz. O Germano, quando estava envolvido com o sindicato, que trazia o feedback para a gente nas reuniões, o Carlos, então, e dá uma estrutura muito mais flexível, descentralizada, saca, para o coletivo, e vai permitir uma circulação muito maior, assim, de informação entre as organizações, né? entre os coletivos com os quais você está envolvido, o núcleo, seja o núcleo do seu partido. Né? No meu caso, assim, fora do SEI, atualmente, é a organização com a qual eu estou engajado, é o núcleo do meu partido. Sim, entendeu? claro. E assim, o SEI vai se transformar num grande pool de outras organizações, sabe? Com a flexibilidade que as pessoas que, por exemplo, são do meu núcleo do partido não precisam necessariamente estar até por dentro do que está acontecendo no SEI, entendeu? Eu acho que assim, você precisa... Está acontecendo... você, por exemplo, no seu caso, por exemplo... Ali, mas aquilo está virando um grande... Vai virando como se fosse um data lake, sei lá, de dados, saca? Sim, muitos dados ali entrando e vai circulando. Mas, por exemplo, eu acho que assim, vamos supor, mas no seu caso, você está no núcleo lá. Você teria que virar para o pessoal e falar, gente, eu posso cadastrar o nosso núcleo, aí ele vai estar no site com várias organizações e a gente vai ter esse compromisso de fazer uma ata de uma certa frequência. Ou eu faço sozinho como membro avulso e não estou como não cadastro o órgão, estou sozinho, né? Aí, se as pessoas quiserem vir, elas podem. Se elas não quiserem vir na reunião, não precisa, só você vem, não tem problema, né? Mas, assim, tem uma contrapartida também, que é que a gente pode aumentar a visibilidade de outros projetos, como você falou, né? Uma plataforma que dá esse panorama de uma treliça de conexões entre várias organizações, projetos diferentes e tal. E eu acho que, assim, para uma esquerda que quer se mostrar mais disposta a dialogar entre si, todo esse papo de construir frente de esquerda, um projeto que tem um site que vai mapeando quais organizações estão dispostas a se relacionar, passa a ser quase um teste em metro de comunização, né? Selo SEI, ou selo para o nome do nosso coletivo, de que, olha, se você se cadastrou lá, você está disposto a realmente dialogar com os outros, né? E eu acho que a heterogeneidade do próprio coletivo ia subir muito rápido, porque rapidamente iam ter coletivos também de frente mais diversas do que as pessoas que entraram no SEI até agora. Sim, e a gente já consegue, assim, liquidez de recursos, sabe? Para trabalho, projetos coletivos, você junta gente de um coletivo com gente de outro coletivo, entendeu? E aí você, enfim, fica muito mais... Cara, ele vai ficar com uma cara meio, sei lá, meio 4.0. Assim, achei legal. Então, eu acho que, assim, além disso tudo, né, tem aquele projeto que a gente começou a conversar rapidinho no Facebook, de fazer um compilado de experiência de organização, de diversos grupos, organizações e tal, que casa total com esse fórum. Tem todo sentido, né? Uma coisa integra muito a outra. Então, dá uma cara de um projetão que para em pé,
que é fácil de descrever para os outros o que ele faz, né? É interessante como realmente assim, encerra o ciclo onde a questão é o sei existe ou não existe, é ou não é, né? E a nossa principal preocupação passa a ser o que é eficaz ou não é eficaz na política, como é que a gente faz para as coisas aparecerem ou não aparecerem, né? Dá uma mudança na perspectiva, né? Então, assim, é uma proposta. Eu tenho a impressão de que ela tende a agradar, assim, porque eu acho que ela contempla vários problemas, mas, inclusive, se ela não contemplar todo mundo, o SEI pode virar um órgão dessa outra coisa. Né? Quem fala assim, não, eu quero exatamente como está, a gente fala, beleza, fica como está, e é um órgão, você tem que mandar uma pessoa nessa reunião. Vocês vão chamar essa reunião de subconjunto, a gente vai chamar vocês de órgão, e acabou. E é fagocitado sem grandes crises, né? Inclusive, dá para transformar, dá para resolver isso para a parte internacional também. Eu sei, lá de fora, pode transformar a sua célula num fórum comum em inglês, eles mandam um membro deles para participar daqui, e a gente manda um membro daqui para participar de lá. Do mesmo esquema, em que cada órgão tem pelo menos um representante. Né? Então, assim, dá para imaginar esse negócio crescendo de outra coisa. Compatibiliza também essa outra questão, né? Então, assim, eu acho que é uma proposta no ar. Eu acho que uma das coisas divertidas é pensar no nome desse negócio, o que seria um bom nome, como seria assim, a maneira simples de apresentar isso, de escrever isso. Eu acho que tem coisas interessantes para inventar em termos de plataforma, do tipo, o que seria uma maneira de visualizar esse corpo, né, que apareceria online e ativado ou atualizado por esses cadastros e tal. Como é que a gente faria isso, né? Então, tem várias tarefas interessantes e que eu acho que levam a gente mais perto de projetos que estão parados no SEI há um tempão. Essa coisa da plataforma automatizada, essa ideia de um compilado de experiência de organização, tudo isso fica muito na pauta do dia, com muito sentido, eu acho, né? Você sabe, Gabriel, que a gente teve uma reunião aqui em São Paulo semana passada, e aí uma das horas a gente achou que seria muito interessante se o PSOL virasse um dos coletivos que participam do... Acho que viraria. Porque o Guilherme Boulos, eu até achei engraçado aqui, o Guilherme Boulos acabou de colocar aqui no Instagram, venha se organizar com o Guilherme Boulos. Inscrições por formulário. Aí eu falei, eu já vi essa história. Eles estão alcançando a gente agora. Em algum lugar. Cara, o que eu acho que eu fiquei pensando esses dias, assim, foi que essa solução, essa forma que a gente está pensando, assim, ela dá lugar para um problema que apareceu muito no Coletivo 6 São Paulo, que era quando a pessoa entrava e perguntava, o que vocês estão fazendo? A gente falava, não sei, o que você está fazendo? O que você quer fazer? Né? Foi olhando a sua linha que você apresentou no começo, assim, eu senti uma diferença muito grande entre o 6 São Paulo. Na época pós-junho de 2013, onde as pessoas vinham para o SEI com uma expectativa muito grande, e que a gente teve muitas visitas e coisas assim, e para hoje em dia, onde as pessoas aparecem no SEI, mas já não tem mais tanta expectativa. Assim, eu não digo nem que o problema é o SEI, mas o que é interessante é essa questão das expectativas, assim, entre 2013. Eu acho que isso, cara, que você está falando é muito importante também pelo seguinte, sabe? O SEI foi criado e foi, assim, a base teórica ou a base conceitual, ela foi criada por pensadores de uma época despolitizada, queda do muro, né? O Ser Evento sai um ano antes da queda do muro. O Zizek publica o primeiro livro grande dele em 89, né? E eles tentam pensar a ideologia liberal, trazer a ideia de comunismo de volta. Então, eles eram muito assim, de afirmar que ainda existe alguma coisa que parece que não existe mais, né? E, por outro lado, muito ligados a superar a diferença entre espontaneidade e estrutura.
né, que para a gente apareceu muito como questões de lei e desejo, né, na psicanálise. Mostrar que dava para fazer melhor do que ficar preso nessa dicotomia. Eu acho que o SEI conseguiu, ali em 2013, ter uma posição um pouco diferente, porque a gente conseguiu não ser nem partido, rígido, com uma linha fechada, e nem ser uma coisa espontânea que se forma e se dissolve, né? Então, tinha uma sedução dentro daquele contexto, existia alguma coisa que era estruturada, mas livre, era meio um chamariz por si só. Só que de 2013 para cá, a conjuntura virou, né? Ninguém está perguntando muito sobre se existe, se faz sentido falar em socialismo hoje em dia. A pergunta hoje é outra. O que é um socialismo eficaz? O que é um caminho, um beco sem saída? O que não é? Né? Como é que isso supera não é tanto tipo a questão do espontâneo versus organizado, que eu acho que era uma questão que a gente ainda pegou no começo do SEI, mas a questão da identidade e diferença, né? É comum porque é idêntico, é comum porque cabem muitas diferenças. Esse tipo de tensão é muito mais relevante. E o SEI não conseguiu inventar, não teve tempo também, acho que demora, as coisas... Né? Quando depois você cria alguma coisa, ela vira uma organização, vira um elefante. Ela precisa de tempo para dar passo, assim. Mas acho que a gente demorou para dar passo para incorporar essa nova gramática, né? E como no nosso caso, a gente não sai por aí professando uma teoria, escrevendo um manifesto, né? A gramática para a gente tem que ser organizacional. Criar uma gramática organizacional, onde a questão da identidade, da diferença, do comum que é idêntico, do comum que é diferente, substituir aquela gramática do é organizado ou é espontâneo, demorou também, né? Então, acho que a gente também está... Essa reformulação também é uma maneira da gente, digamos assim, sair do atraso em relação à conjuntura, né? Nesse sentido, eu acho. Em algum momento a gente teve mais atualizado, mais em dia, né? Mais assim, até à frente, talvez, de alguns dos desafios, e hoje eu acho que a gente está tendo que fazer esse mesmo gesto de novo, assim. Eu acho também que lá atrás existia uma pergunta que tinha a ver com o que você estava falando de conjunto, que acho que é uma questão política, não sei se é mudança de conjuntura, assim, mas que era o que era eficaz em relação ao todo, né? Eu acho que existia muito uma coisa assim do tipo de que acho que até quando eu entrei no SEI assim, e que dizia muito o tipo de pessoa que ficava ou saía do SEI, que era o que era eficaz em relação ao todo, que aí eu estou falando da sociedade no geral, então era de que modo o SEI era eficaz em relação ao todo, e eu acho que foram ficando as pessoas que tinham a dúvida de saber em que o SEI era eficaz com relação a si mesmo, assim. E eu não sei, porque e eu acho que essa é uma questão interessante de a gente levar para a política no geral, porque acho que um pequeno exemplo que eu tenho assim é do Douglas e do movimento negro, assim, o Silvio Almeida, ele entrou para a galera que vai trabalhar com o Carrefour, Comitê Antirracista do Carrefour. E, tipo, o movimento negro, o que eu faço com isso? Com um negro que está... Do Carrefour, depois disso tudo. Que está no Carrefour, depois do que aconteceu, né? Mas que, ao mesmo tempo, representa a entrada nos espaços e tal, não sei o quê. Então, é muito doido isso, porque eu acho que tem uma pergunta assim, às vezes o movimento negro se pergunta no que ele é eficaz em relação ao todo, o que é difícil dizer, mas essas questões assim, elas parecem questões que o SEI foi aprendendo de alguma forma assim, porra, é isso que acontece quando você tenta se organizar, né? Eu entendo o que você está falando. Eu tento achar também, assim, eu acho que é importante também, uma coisa que eu não falei, mas que eu acho que é essencial para fazer sentido isso que a gente está falando, é que o que a gente pensou, né, nesse órgão que seria feito de membros do coletivo, ou seja, pessoas que estão vindo na reunião e que está preocupado com formar os mais um. É porque a gente tem 10 anos de experiência.
né? A pessoa que... as organizações que virarem órgãos desse corpo vão aproveitar uma sensibilidade construída por 10 anos de debate sobre organização, sobre teoria, dessas coisas todas que a gente pode usar, né? É uma espécie de órgão analítico, né? Então, assim, que eu acho que não é nem o cérebro, mas talvez o ouvido, né? Porque a ideia é que, bem, a gente tem essa história toda, a gente não quer fazer ela sumir, não é para refundar, para apagar. Não só essa estrutura que a gente falou incorpora muito dessa história, né? Mas, assim, como você estava falando, né, Dani? A gente tem um trajeto muito longo de pensar sobre essas coisas, de ficar ressabiado com outras coisas, de prestar atenção nisso, naquilo. Então, é quase como se a gente tentasse agora dizer, olha, gente, o coletivo está totalmente voltado para fora, em vez de totalmente voltado para dentro, né? É um fórum onde essa experiência pode ser tanto posta à prova, quanto posta a serviço de outras organizações. E esse seria o propósito da própria reunião, né? Então, assim, acho que também recupera tudo que a gente fez até agora. Não deixa esse balanço que a gente tem feito, ele não fica para trás, né? Ele é incorporado nesse processo, ele dá a dinâmica da coisa, né? Salve, salve, Túlio. Salve, camarada. Uma outra... Quer falar, o Max? Não, só dando um salve pro camarada. Túlio, e aí, beleza, cara? Gente, tô chegando mega tarde, mas é o que deu. Não, tudo bem, também, a gente cara. veio que... já Não, passou. o pessoal viu eu dando janta, cara, pro Pedrinho, cara. Eu ia comentar que aqui na Célula São Paulo também, quando a gente discutiu um pouco, rolou uma ideia assim, uma dúvida com relação ao membro avulso, vamos dizer assim, que foi uma coisa que não está em nenhum órgão. Como que seria essa participação, não sei. E eu acho que mais para frente, quando a gente for formalizar melhor a coisa, assim, pensar nessa dissolução, reconstituição do SEI, como que vai... Porque acho que essa é uma figura que tem que ver para quem nunca não tiver em nenhum órgão, na hora que a gente for mudar isso de vez, como é que vai ficar isso? Foi uma questão que surgiu aqui na Célula São Paulo, o Ramon comentou bastante, assim. Eu acho que, por exemplo, a pessoa deveria ter um cadastro de órgãos tipo, coletivos e o cadastro de membros no site, né? Tipo, se cadastrou o órgão, envolve dizer quem é o representante que vai na reunião. Tipo, eu imagino que tem que ter um formulário, tipo, cadastre a sua organização. Aí você vai lá e coloca Grupo de Estudos de Fanon. Aí embaixo tem quem são as pessoas que a gente tem que cobrar presença na reunião do seu grupo, né? E aí você diz quem são. Então, elas vão estar cadastradas como membros por causa disso. Ou você faz o cadastro direto, tipo, sei lá, Max. Ele vai lá e faz o cadastro em nome próprio e agora a gente vai cobrar a presença dele na reunião, né? E aí o SG vai falar, Max, além de cobrar a presença, você não tem que entregar a ata de atualização do trabalho, mas você tem que ajudar a gente com as coisas que a gente tem que fazer aqui. Cobrar essas atas, atualizar o site, as outras informações sobre eventos, não sei o quê. Por exemplo, esse formulário que os órgãos iriam preencher pode ter um lugar para, tipo, eventos relevantes, né? Que eles avisam. Tipo, a gente acha que isso aqui tem que ir para o calendário da organização, com coisas legais. Pô, esses membros avulsos têm que ajudar a gente a fazer essas coisas. Se surgir um projeto coletivo dentro desse fórum geral, ajudar a levar isso à frente. E aí o SG ficaria com uma equipezinha para ajudar a fazer as coisas também, né? E o que você acha de pensar... Isso vai ajudar muito a... Foi mal, Dani. Fala aí. É só porque já esse pessoal avulso tem que participar do órgão de coordenação também? Acho que não, né? Tipo assim, participa se quiser, né? Tá. Inclusive, se participar do órgão de coordenação, está agora dentro de um órgão e, portanto, não tem que fazer esse trabalho. É verdade. Né? E aí eu acho que, assim, cada órgão vai ter sua regra interna. Alguns não têm regra, como muito coletivo não tem, outros têm. Né? E aí você decide lá dentro se a pessoa está sendo membro daquele órgão ou não. Né? Por exemplo, a pessoa representava o órgão, que é um grupo de estudo de Fanon, ela vem para a reunião.
Só que ela para de ir no grupo de estudo de Fanon e o pessoal fala, cara, você não é mais do grupo, não. Pô, aí a pessoa não é mais também não é mais do SEI, né? Caiu no limbo. Ela foi embora, não, agora tá no mundo aí, dissolveu no mundo, né? Desencarnou. Pô, isso vai ajudar a resolver problema de militante, assim, que fica solto, que tá meio que inativo. Você vê, eu acho que assim, a nota porque isso é um passa... problema que a gente tem aqui no núcleo 8 de março também. Problema com isso, com os militantes inativos, gente que simplesmente some das reuniões e tal. Pois é, não. Acho que essa estrutura pode ajudar, acho que pode até ajudar os militantes que estão mais afastados até a visualizar melhor, tipo, o que tá rolando. Onde que eu posso contribuir, onde que eu posso contribuir melhor para o coletivo, sabe? Acho que vai ajudar bastante nesse quesito. Porque eu acho que o negócio é esse, né? Têm, né? Como na hora que você passa a ter órgãos e não membros como a parte principal, né? A base do coletivo passa a ser a atividade desses projetos. Né? Ou seja, o projeto não existe mais, aquele órgão não está mais no grupo. Né? E se não tem nenhuma atividade acontecendo, não tem nenhum órgão, aquele corpo não existe. Não existe essa possibilidade de existir um coletivo com membros que não fazem nada, zero. Né? Se a gente só fizer a manutenção da reunião comum, não tem coletivo. Né? Então, essa membrana com o exterior passa a ser muito central, né? Mais central do que simplesmente fazer conjunto, que é o que a gente estava falando antes. Então, acho assim, é um jeito de fazer uma guinada para o problema mais da eficácia, de fazer diferença, sem romper com a trajetória do SEI. Né? Não é que, de repente, a gente vira um coletivo que tem uma proposta X e acabou. Né? Essa proposta, ela absorve todo esse trajeto, tem a ver com esse trajeto todo, mas ela já pode ser discutida e pensada em termos mais próximos do que eu acho que a conjuntura se pensa, né? Sim, eu acho que tem alguma coisa assim que a gente queria, sabe, como coletivo, assim, meio que deixar, assim, de contribuição para a classe trabalhadora, assim mesmo, que é o trabalho de você organizar a classe, sabe? Eu acho que essa estrutura, ela auxilia muito, assim, inclusive para o perfil desse mundo, assim, sabe? Desse futuro recente que a gente já vive, né? Que é dessa crescente desregulamentação do mercado de trabalho, né? O mercado de trabalho está virando um mercado de bico, né? A disseminação do trabalho intermitente. Então, eu acho que o coletivo ele dá um passo importante, inclusive para poder prestar auxílio para as pessoas que vão estar desamparadas pelos efeitos que esse capitalismo 4.0 está trazendo. Então, eu acho que assim, uma coisa para pensar, eu acho que assim, a longo prazo, a gente deixa alguma coisa para auxiliar na organização da classe trabalhadora. Eu acho que assim, além de casar muito bem com esses projetos antigos, de criar a plataforma organizacional que vai fazer sentido mesmo que o SEI não esteja mais aí, pôr a serviço de outras organizações a experiência acumulada do coletivo, criar esse compêndio de experiências, que pode não ser um livro, pode ser uma coisa que vai para o próprio site, devagarzinho, afinal, essas atas já vão contribuir para isso, né? Além disso tudo, eu acho que a gente poderia também pensar uma estrutura financeira para esse negócio e uma dimensão econômica para a coisa, que pode não ser implementada automaticamente, mas pode ter um futuro, porque se as organizações têm, de repente, um fórum comum, por exemplo, organizações que têm um pé no setor produtivo, pode ter uma relação diferente com isso, pode criar uma espécie de rede de trabalho, alguma coisa... Né? O próprio Instituto passa a ser um órgão desse negócio. Estabelece as bases para isso. Esse formato estabelece as bases. Pois é. Mesmo que a gente não mexa nisso imediatamente, eu acho que a coisa cabe. Né? Que eu acho que é o mais importante. Assim. Cabe... É como se abrisse uma janela e dá para ventilar de novo, dá para imaginar outras coisas para continuar mudando. Né? Não precisa que a implementação disso já resolva tudo. Mas dá para pelo menos ver que nesse formato dá para continuar inventando moda. Que eu acho que é o nosso forte.
Então, assim, Sim, pode dar condição da gente aprender a fazer isso mesmo, organizar o trabalho, né? Pois Fazer é. isso que a gente faz, Pois e é. de Então, uma forma assim, muito mais escalonada, talvez. pois é. Então, assim, eu acho que, por exemplo, imaginando aqui uma coisa bastante plausível, você vai ter muitas organizações vindo para um fórum comum, onde a gente é atento às questões de exploração do trabalho na militância, relação entre dinheiro e militância. Isso vai virar uma questão para essas organizações todas, para os grupos de estudo, para os projetos, para o sindicato, para o movimento social, para o núcleo do partido, né? E aí, se a gente, ao mesmo tempo, começa coletivamente, nesse espaço, a desenvolver ferramentas que levam isso a sério, né? Você, ao mesmo tempo que visibiliza o problema que as organizações têm com isso, a gente também vai desenvolvendo alguma coisa em cima disso, né? Então, assim, eu acho que junta muita coisa que já está rolando, ou que já é parte do nosso papo, das nossas ideias e tal, assim, mas elas literalmente começam a ganhar corpo, né? Ganhar uma carne, assim, que dá para imaginar esse negócio vingando. Então, é simples também, né? É uma metáfora que é até mais simples que a do conjunto e do subconjunto. Acho que a metáfora do conjunto e subconjunto, ela tem uma história de 30 anos. Ninguém fala... Mentira, o Sartre começou a falar de organização em termos de conjunto já, lá na Crítica da Razão Dialética. Mas a metáfora do corpo é uma metáfora muito antiga, né? Está no Platão, e antes do Platão já tinha falar que existe um corpo quando se fala em uma organização, né? Esse tipo de metáfora. Então, pode ser até mais natural, pode ter que a gente, inclusive, ter mais facilidade de participar, de negociar com o imaginário das pessoas, né? Enfim, é isso, galera. Aí a ideia, não sei se quem chegou agora, para essa reunião, se interessou em papear, a ideia, a gente criou um grupozinho de zap de quem está querendo redigir essa proposta, esclarecer ela antes da gente postar no grupo. A ideia é levar todo mundo que quiser ir já pensando nisso para lá, a gente ir se reunindo para conversar sobre isso, tentar propor isso para o coletivo inteiro logo, para ter uma reunião e uma votação, o que é que seja que a gente vai fazer, para ver se a gente já começa os trabalhos no comecinho do ano que vem a encaminhar para essa outra coisa, né? Então, assim, se vocês tiverem interesse, depois avisa lá que a gente inclui vocês no grupo também para a próxima reunião que tiver, que é bem divertido ficar imaginando. Tem interesse, sim. Tem interesse, sim. Eu também queria brincar disso aí. Então, já vou adicionar vocês tudo. Inclusive, o Max já está, né, Max? Você já está lá no grupinho. Oi? Você já está lá no grupo. Tô lá no grupo, e já queria aqui já deixar uma deixa aí pro camarada Alex. Depois vou entrar em contato com ele, queria ver alguma coisa da gente pensar em algo, aproveitar já a virada do ano, né, e já pensar em alguma coisa nova para que possa fazer parte já da plataforma também, né? Eu acho que assim, além de mudar o nome, coisa... teria que mudar a identidade visual, mudar o site, mudar tudo, né? Teria que dar um jeito de preservar lá essa história guardada e, ao mesmo tempo, bola para frente, assim, né? Mas eu fico assim, sabe? Eu fico pensando nas possibilidades... as possibilidades que a gente tem, assim, entendeu? Porque, por exemplo, a gente pode precisar de uma estrutura, uma infraestrutura melhor, né, a longo prazo, para guardar esses dados, né, cara? Que hoje a gente guarda tudo isso mais em nuvem, né? Uhum. E isso tem um custo, né? Então, tá pensando muito em tentar criar alguma organização, entendeu? Que pudesse pensar essas aplicações, entendeu? Desse campo de tratamento de dados, né? De trabalho com análise de dados e tal, para que pudesse fornecer soluções, saca, para o coletivo, entendeu? E usar o coletivo como campo de testes para essas soluções, sabe? Porque o que eu mais vejo por aí esses dias eu estava vendo um portal chamado Data Science Academy,
E eles têm lá um curso de introdução à ciência de dados 2.0, gratuito, que eles usam lá para promover, para você depois comprar os outros cursos, né? Mas é uma coisa totalmente voltada lá para aquele nicho, né, de mercado de trabalho, para o seu crescimento profissional e tal. Como é que seria você aplicar essas coisas de forma a resolver problemas, achar soluções para organizações políticas, para movimentos sociais, sabe? Então, existe todo um campo aí que pode ser explorado e que seria muito legal, assim, que aproveitar esse momento, né, dessa nova virada, né, aí do SEI, com algum tipo de organização que pudesse pensar experimentalmente, entendeu? Esses caminhos, saca? Então, eu estava querendo muito, eu tenho me interessado recentemente por isso, saca? Esses dias, o meu computador, caraca, virou Linux, entendeu? Esses dias eu me peguei assim, muito curioso por essa área e tal, e estava querendo muito trocar uma ideia com camaradas que achem que isso vale a pena, se acham que isso tem algum sentido, né, que quisessem colar para algum tipo de projeto e a gente aproveitar essa virada aí de ano já para, enfim, né, tentar pensar alguma coisa nesse sentido. Eu estou escrevendo algum material sobre isso, eu tenho estudado algumas coisas sobre blockchain, criptovalor, mas a minha curiosidade ela não começou necessariamente no negócio de captar Bitcoin para ganhar com investimento. Não, foi por conta de um post do Denis, uma vez que ele fez sobre organizações autônomas, descentralizadas, que operam nessas redes de blockchain. Foi daí que começou a minha curiosidade com esse troço. E, enfim, nessa Black Friday aí eu peguei um combo aí de curso de Python, de Linux, de não sei o que, entendeu? Acho que esse troço também pode me salvar no fim das contas de alguma forma e me deixar útil, sabe? Tanto para o mercado de trabalho quanto para as organizações políticas. Acho que isso tem alguma aplicação, acho que isso tem algum potencial, saca? Exploratório, que a gente possa que a gente possa testar nas organizações, efetivamente, para tentar encontrar essas soluções para ela. E eu queria muito assim saber se existem camaradas que estão interessados nisso, né? Eu comecei, desde que eu estudei esse negócio do blockchain aí, eu estou escrevendo um texto que eu estou pensando, eu queria como finalidade assim montar algum projeto de militância que possa ensinar alguma coisa para colocar na plataforma do Campus Comum, lá do camarada Alex, que o Daniel conhece também. Né? Então, cara, só para... Porque assim, a gente está falando muita coisa junto, né? Tipo, se você bolar um projeto... desculpa aí, gente, viajei. Não, viajou nada, acho foda. Só para dizer assim, que além de ser muito legal o que você está falando, aquilo que o Denis falou lá atrás, a gente está levando à frente. Tem esse grupo de prática teórica em inglês, uma vez por mês a gente com essa galera. para tentar continuar a ideia dessa plataforma organizacional, não sei o quê. Então, assim, esse projeto está andando em paralelo, mas, assim, nada impede, né, cara, de você aproveitar, inclusive, se a gente criar esse fórum comum com uma galera colando junto, de você, acho que, assim, tirar um pedaço da reunião para pessoas proporem outros projetos que ainda não existem, que o pessoal pode querer colar junto e tal, né, também. Tal. Não, desculpa a impostura, pessoal. Assim, não, impostura o quê, cara? Totalmente fora da curva aqui da pauta. Mas, assim, não, tem tudo a ver. Eu daria... Não, tudo bem, assim, agora, virando a página, assim, eu preferiria colar com alguma coisa que já está estabelecida. No caso desses encontros que você falou que já está rolando aí. Entendeu? Então, eu preferiria me engajar com essa galera e tentar desenvolver alguma pesquisa nesse campo dentro e colado com essa galera. Acho que seria mais útil do que formar alguma outra coisa. Não sei, acho que para pensar, porque inclusive se eu sei dessa guinada e tal, pode ser que faça mais sentido isso ser separado, porque a gente só vai conseguir levar isso nesse outro grupo até um certo ponto. A gente está hoje com o problema seguinte, a gente quer ter um plano teórico antes de entrar com a questão de programação, que é um problema muito interessante, que é qual é a gramática na qual você pode falar de organizações e formalizar organizações que é plástica o suficiente
para falar de organizações como grupos de estudo, escolas, sindicatos, cooperativas, com a mesma linguagem, e ela seja uma linguagem simples o suficiente que ela possa dar base para um programa. Porque precisaria, para criar essa plataforma que serve para muitas organizações, você precisa criar uma linguagem de programação ou ter uma gramática para o seu programa que permita você construir organizações muito diferentes lá dentro, né? Você não pode tipificar demais. Então, você tem que ter uma ideia, um problema conceitual prévio, que é como você quer, qual é a unidade mínima de uma organização? Quais são os tijolinhos com qual você constrói organizações diferentes, mas eles são os mesmos tijolinhos, né? Tipo assim, o DNA. Né? Nem o DNA, né? Como é que chama os 4... Nucleotídeos. Quais são os nucleotídeos da organização? Né? Então, assim, a gente está nesse ponto, discutindo isso, vai demorar muito. Na hora que chegar na parte realmente de juntar uma verba, programar esse negócio, talvez isso tenha que existir separadamente, como uma coisa própria. Né? Não vai, mesmo o coletivo que ficar discutindo teoria não vai poder discutir isso. Então, assim, acho que é uma super tarefa, acho muito maneiro, e acho que se você andar nessa direção que a gente tem falado, ele vai, inclusive, dar mais razão de ser ainda para isso, né? Porque é muito difícil também interessar pessoas nesse tipo de projeto quando elas não sabem para que serve, né? Enfim, Sim, acho que vem muita fundamental. coisa por aí, assim, pode vir muita coisa legal. Galera, acho que é isso, hein? Aí eu já adicionei o pessoal que pediu lá no grupo, para a gente poder continuar debatendo essas ideias e trazê-las mais à frente de uma forma um pouco mais assim, fechada para o coletivo como um todo, né? E Gabriel, eu queria falar duas coisas para você e para todo mundo, obviamente. O que foi segredo? Eu ia falar para o Gabriel especificamente que ele mandou no grupo do Seis São Paulo, mas o coletivo lá do pessoal que está fazendo as coisas dos entregadores antirracistas, a gente fez a reunião com o Alex e depois como é que é o nome? Felipe falou que a galera do movimento estava bastante ligada com a questão da eleição. Uhum. Ele não estava conseguindo ter muito contato com o pessoal, tal, e que a gente ia tentar que é até engraçado de pensar, né? Tipo, o cara estava mobilizado, eu não entendi muito bem, mas enfim, ele falou que o pessoal não estava querendo. Tem uma coisa que é interessante com o Felipe, que tem esse acesso direto com eles, né? Parece que não é uma coisa muito amigável, assim. Então, assim, tô aqui, galera, vamos te ajudar. É meio, somos nós e são vocês, assim, sabe? Uhum. Então, a gente está tentando orquestrar essa aproximação ainda. E qual que era a outra coisa? Nossa. Que, cara, eu tenho falado muito pouco naquele grupo, no geral, porque lá tem milhares de pessoas que não fazem parte do SEI faz muito tempo. Assim, então, tipo, lá tem a... Como é que é o nome? A Maiara, por exemplo. Caramba, vocês nunca tiraram nem a Maiara do grupo. A gente nunca tirou ninguém daquele grupo, assim. Gente... Aí eu nem sei, nem tô falando pra você não comentar nada, mas eu não tenho feito muito isso, porque... Enfim, porque eles, tipo... Sei lá, eu vejo que uma galera... sei lá, a galera não tá mais no SEI, aí, tipo, vocês estão fazendo... Mas olha, eu tô olhando o grupo aqui agora, e só para você saber, tipo, não tá tão grande assim, não. Várias pessoas devem ter saído por vontade própria também do grupo, né? Tipo, ai, meu Deus, não tomaram coletivo, não, foda-se. Tem 20 e poucas pessoas no grupo. Tipo, a Maiara não tá lá, não. É mesmo? Porque as pessoas vão cansando, né, cara? Elas falam, foda-se. É que na minha cabeça eu não tinha visto isso. É o real do foda-se. Pessoal... Pode crer. Pode ser. Então beleza. Então não é tão maluquice quanto... Não, tá de boa. Mas de é maneira, verdade. eu entendi, Só a galera... o que você falou. Eu entendi o que você falou de outra forma. Mas então, é isso aí. Acho que assim, o Mário tá. O Mário tá. O Mário saiu? Não sabia. Saiu há séculos. Sério? Formalmente faz pouco tempo, mas saiu faz tempo.
Enfim, rapaz, coisas para nós pensarmos. Então, eu achei só que valia a pena trazer esse assunto no final do ano, sabe? Acho que, tipo, casa com tudo que a gente fez esse ano. E pro pessoal, a gente já estava pensando em marcar para quinta-feira que vem Sim, a quinta que reunião. vem. Se vocês puderem manifestar lá depois, acho que a gente tenta retomar lá, mas a gente estava falando já em fazer quinta que vem, Quinta, dia 10. dia 10. Isso. E nesse horário mesmo, assim? Tipo... A gente pode conversar, não sei que horário vai ser o melhor para todo mundo. Às 7 é um horário bem standard, né? Acho que a princípio fica pré-marcado, né? Pelo menos Por às mim, 7 tudo bem. da noite. Por mim também. Negocia. Pra mim também. Então, marcado 7 horas. Show, galera. Valeu, rapaziada. Falou, então. Bom ver vocês. Muitos beijos. Tchau. Até mais, tchau. pessoal. Valeu. É. Abraço, galera. Tchau, tchau.